Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa, esse podcast aqui que é sem frescura, sem mimimi, na boa de verdade. E hoje o papo vai ser sobre política. Estamos recebendo aqui uma visita ilustre de fora do estado, grande Thiago Mitrô. Falei certo? Valeu, isso aí, Certinho. Thiago Mitrô é mineiro, né? Exatamente. Mineiro, foi deputado federal por um mandato. Na última eleição de 2022 foi candidato a vice-presidente pelo Novo, né? Exato. A gente vai falar muito aqui sobre política nacional. Ele veio aqui para o Ceará para promover um evento do Novo aqui no estado, já pensando nas eleições de 2024. Thiago é executivo de formação, trabalhou no terceiro setor, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, suas experiências. Mas para a gente começar esse papo, dá as boas-vindas para a galera. Seja bem-vindo ao Ceará, terra que eu já soube que já é uma segunda casa, que você vem velejar muito por aqui. Vamos falar disso também. Todo ano eu tô aqui. Pois dá as boas-vindas para a galera para a gente começar esse papo na boa. Não, obrigado, Eric, pelo convite. Prazer estar aqui com você, com todo mundo que acompanha o podcast aqui na boa, para a gente bater um papo sobre política, sobre a presença do Novo aqui no Ceará e no Brasil, tudo que vocês quiserem saber, estão as ordens aqui pra gente conversar. Show de bola, show de bola. E antes da gente aprofundar e começar o papo de verdade, tem que falar dos parceiros, né? Porque ninguém faz nada na vida sem parceiro, e até na política, né, Thiago? Exatamente. Então, a gente tem dois grandes parceiros aqui que a gente vai falar hoje. Tem o pessoal da B3X Investimentos, que é uma consultoria de investimentos que ela atua principalmente em dois pilares, né? O primeiro, que é organizar a tua vida financeira. O brasileiro é muito desorganizado financeiramente. Às vezes, ganha 3 mil reais de salário, aí tem um cartão de crédito de 2 mil, aí pensa que tem uma renda de 5 mil no mês, e não é, né? Então, muito brasileiro está endividado, e a B3X, ela ajuda você a fazer um diagnóstico financeiro ali da tua vida, da tua casa, para atacar ali as dívidas se precisar, e de forma organizada. Então, depois que você organiza a sua vida financeira, você vai montar uma carteira de investimentos, porque ninguém também quer trabalhar até os 100 anos de idade, quer construir um patrimônio para ter uma tranquilidade, né? E a B3X faz disso de uma forma muito clara e leve, né? Não tem muito economês na consultoria deles, é bem bacana. É uma consultoria independente, então ela não indica produtos que ela vai ganhar comissão, então realmente vale a pena. Ela vai dizer o que para você vale a pena. E quando a gente fala de investimento, muita gente acha que precisa estar investindo 5, 10, 15 mil reais por mês. E não é. Essa cultura tem mudado um pouco no Brasil, mas ele te ajuda exatamente a você aprender a ter essa cultura de todo mês estar colocando ali 200 reais, 400 reais, 500 reais, o que você puder para estar montando uma carteira de investimentos. Então, procura lá no Instagram, B3X Investimentos. Meu parceiro Júnior Queiroz vai tratar você muito bem, vai te dar atenção e vai te ajudar nessa parte da sua vida, tá? E também temos a Splash Produtora, que é esse estúdio aqui maravilhoso, que eu gravo meus 2 podcasts aqui, gravo conteúdo no digital do Podcast Experience, que é a nossa comunidade de podcasts. Afinal, hoje em dia, quem não tá no digital, né? Tá fora, até na política, tá fora, né? Exatamente. Até na política. Hoje em dia, a pessoa tem que aprender a usar ali as armas do digital para estar dando sua voz pro Brasil inteiro. Então, a Splash Produtora te ajuda a você montar um podcast, a você gravar um curso, um infoproduto ou uma live, o que você precisa para estar no mundo digital. Então, procura lá no Insta também, Splash Produtora, que eles vão te ajudar demais, tá? Recados dados, vamos começar nosso papo. Já querendo entender um pouco do teu background para saber como é que você foi cair na política. Você é um cara jovem também, né? A gente vê que os jovens, hoje eu tô vendo um movimento dos jovens querendo participar, que não era comum há 10, 15 anos atrás, todo mundo rechaçava, não quero saber de política e tal. Mas com o que você trabalha, com a tua formação para chegar na política? Legal, Eric. Eu sou formado em administração, né, e nunca tive pretensão de ir para a política, não tenho família na política, não conhecia nenhum político até a decisão de me candidatar lá em 2017 para 2018, né, tomei decisão em 2017 para as eleições de 2018, mas eu sempre tive um pouco essa percepção, essa sensação de que eu queria fazer do meu trabalho algo que pudesse beneficiar as pessoas, né? Então, quando eu estava na faculdade, quando eu terminei a graduação, eu decidi trabalhar no terceiro setor, no setor social. Eu fui para uma organização chamada Fundação Estudar, que trabalha apoiando universitários e recém-formados no seu processo de decisão de carreira, como iniciar sua vida profissional, como encontrar um lugar que tenha a ver contigo, e programas de formação de lideranças também.
Fiquei 7 anos nessa instituição. Isso lá em BH? E em São Paulo. São Paulo. Em São tá. Paulo, Eu sou de Belo Horizonte, tá. fui fazer faculdade em Curitiba, depois formei e fui trabalhar em São Paulo. É bom então, que conheceu culturas diferentes para entender um pouco o Brasil. Exato, né? fui passeando aí um pouco pelo país. Mas eu estava lá em São Paulo, 7 anos nessa organização, tive um crescimento relativamente rápido lá, cheguei à liderança executiva da organização e estava lá tocando, tinha uma equipe de 60 pessoas, impactava milhares de jovens todos os anos através dos nossos programas, muita gente muito legal, inclusive já tive aqui em Fortaleza algumas vezes, desde a época de movimento Empresa Júnior na universidade, já tive aqui que o Ceará é um polo aí de empresas juniores no Brasil também. Depois voltei várias vezes pela Fundação Estudar aqui a Fortaleza, ao Ceará. Mas nessa época eu já tinha um trabalho que eu tinha era muito gratificante em termos de propósito, de estar trabalhando com algo que eu via que gerava um impacto na vida das pessoas, daqueles jovens que a gente lidava. Mas eu tinha uma sensação de que por melhor que fosse o nosso trabalho, por mais impacto que a gente gerasse naqueles jovens através dos nossos programas, da nossa orientação, a gente, infelizmente, não estava conseguindo fazer uma transformação estrutural no Brasil. Tinha uma sensação de enxugar gelo. Exatamente, né? A vida daquelas pessoas que a gente tocava eram muito beneficiadas, mas o país estava indo para trás, né? E aí refletindo, poxa, e por que isso, né? A gente está aqui fazendo nosso trabalho, um monte de amigo empreendedor que trabalhava em empresas também, falava, pô, estamos aqui fazendo as coisas, vendendo, criando emprego e tal, mas o país está indo para trás. E querendo ou não, você faz uma reflexão, não precisa nem ser tão profunda, você passa a entender que a imensa maioria das razões que fazem o país não estar onde ele poderia estar estão na política. A política, infelizmente, historicamente no Brasil, toma decisões e é formada por pessoas que, óbvio que tem gente boa em todos os lugares, mas a sua maioria são decisões mais para benefício próprio do seu grupo político do que do país em geral, né? E deu no que deu. A gente teve, ao longo da última década, crises econômicas gigantescas aqui no país, enquanto o mundo todo estava voando, estava indo bem, o Brasil indo para trás, o que mostra que era uma questão local. Você deve lembrar, lá em 2017 para 2018, desde até, na verdade, um pouco antes, 2013, as grandes manifestações e tudo mais. 2014, veio as eleições, aquela sensação, pô, a gente está indignado, mas são os mesmos de sempre que a gente tem para votar. Então, acho que ali na eleição municipal de 2016 começou a ter essa chama de renovação política no Brasil, que ficou mais forte ali de 17 para 18, e aí eu resolvi fazer alguma coisa a respeito. Falei, estou bem aqui no meu trabalho, as coisas estão indo bem, tenho uma carreira que felizmente me dava condições de ir para outras possibilidades, mas achava que podia fazer uma contribuição mais direta para o cerne do grande problema do país, que é a política, e aí resolvi me candidatar a deputado federal, como falei, sem ter nenhum histórico na política, sem ter nenhum vínculo político. Nunca tinha feito uma na campanha, cara e na coragem, sem nunca ter participado. feito campanha, mas felizmente tinha um movimento todo, de pessoas querendo ajudar, pessoas como eu, que estavam indignadas, que queriam se dedicar a essa causa, e consegui ali, com o apoio do Partido Novo, do Renova BR, que é uma ONG de educação política que eu participei. O Renova lá, a formação. Isso, eu fui da primeira turma deles ali de 2017 para 2018, foram fundamentais para a minha eleição, e aí resolvi cair de cabeça e felizmente aí com muito trabalho, foram 9 meses de dedicação exclusiva a isso. Quantos votos aí que você conseguiu aí? Eu sempre gosto de falar isso, porque como eu falei aqui nos bastidores, eu venho na família de político ali, entendo, e eu sei a importância de um voto, então, porra, cara, você conseguir voto no Brasil é difícil demais, É difícil, foram 71.901 votos. Voto pra caramba, mais de um Castelão lotado, Castelão é nosso estádio aqui, sim. né? Então é voto pra caramba. Muita gente confiou no trabalho, né? Exato. E acabou dando certo e fui parar lá em Brasília, lá na Câmara. Antes da gente falar da atuação ali na Câmara e trazendo um pouco para a realidade da política nacional de hoje, você trabalhava como administrador, como executivo, foi parar no terceiro setor e a gente sabe, acho que você tem essa experiência também, que o terceiro setor geralmente, não vou dizer 100%, mas geralmente é um âmbito ali muito pro pessoal de esquerda, né? Porque fazer trabalhos ali com ONGs e tudo. Como é que foi a escolha do partido? Eu me identifico, como é que foi escolher o Novo? De cara você já foi escolher o Novo, né?
Exato. E uma das razões de eu ter entrado na política foi o Novo, né? Já falo um pouquinho mais sobre isso, mas foi importante ter um partido no qual eu me sentisse confortável de fazer parte. Lá em 2018 a gente ainda tinha aquelas grandes coligações, que você tinha até uns lugares o DEM coligando com o PT, umas coisas Que é malucas. loucura, né? Porque assim, numa cidade, num estado é inimigo e no outro canto parceiro, né? Isso, aí você vota em alguém com uma filosofia A e elege alguém com uma filosofia Z, né? E tudo mais. Mas lá em Minas, né, a gente teve vários, infelizmente, dos escândalos de corrupção, né, que foram detectados. Tivemos atores de Minas Gerais que foram denunciados. O governador lá de lá foi denunciado. Não sei que pé ficou a isso lá. Tinha sido condenado e foi para Chegou a ser preso. O ex-governador Eduardo Azeredo passou mais de um ano na prisão. O Aécio Neves foi denunciado também, né, e tudo mais. E aí eu queria renovar a política brasileira. Não fazia sentido me aliar a essas pessoas que estavam lá, a meu ver, fazendo mal para a política brasileira para tentar entrar. Né? Então, o Novo me deu primeiro esse conforto ético, né, e moral de não estar me juntando a um grupo que eu não me sentiria confortável por valores pessoais. E depois a própria ideologia do partido é algo que eu me identificava também. E quanto mais eu conheci, mais eu vi que eu me identificava. Mas aí, voltando à sua pergunta, né, essa questão de ONGs, terceiro setor, e tudo terceiro setor tem de tudo, né? Toda organização, né, sem fins lucrativos no Brasil, toda fundação ou associação civil sem fins lucrativos é uma ONG. Né? E é claro que você tem muitos movimentos sociais enraizados pela esquerda, desde sindicatos, que são organizações de terceiro setor, ou movimentos sociais de base, culturais, etc., que são vinculados à esquerda. E você tem uma infinidade de organizações sociais do terceiro setor, organizações não governamentais, que ou não tem vínculo político nenhum, né? Ou tem um viés liberal, tudo mais. A gente estava há pouco falando aqui de um amigo meu que já esteve aqui no podcast, Rodrigo Marinho, que está hoje tocando um Instituto do Livre Mercado, que é uma ONG, certo, né? E que defende ideias do livre mercado. E a que eu trabalhava não tinha vínculo político nenhum, era uma organização com um viés bastante de operação empresarial, então gestão por resultados, meta, né, time qualificado, focado em entregar resultado e tudo mais, e a gente não tinha vínculo político nenhum, né? E então não venho de um movimento social de base, de esquerda, coisa assim, como a gente vê, né, em inúmeras outras organizações. Eu venho de uma organização social, sem fins lucrativos, mas que tinha uma operação apartidária com uma dinâmica bastante meritocrática, com viés de resultados. Eu queria até saber a tua opinião sobre essa questão de, no Brasil, acho que no mundo também acontece isso, todo mundo é colocado numa caixinha, né? Ou você é direita, ou você é esquerda, ou você é centro. Eu, há muito tempo atrás, escutei uma teoria em algum treinamento que eu fui, da teoria da caixinha de bombons. Por exemplo, tem a caixinha de bombons da Nestlé e da Garoto. Da Garoto, eu não gosto de tudo que tem lá dentro. Eu como ali um ou outro chocolate, assim como da Nestlé. E para mim, a política, claro que você tem que ter alguns posicionamentos, mas para mim funciona muito assim. Eu acredito em algumas coisas que a esquerda faz, como a cuidar socialmente de pessoas e tal, mas também acredito muito na questão da direita. Então eu não consigo me enquadrar nessa caixinha que tentam colocar. Como é que tu vê essa visão política no Brasil da galera querer colocar você numa caixinha sempre? Olha, primeiro eu questiono um pouco essa questão de que é a esquerda que cuida das pessoas, né? Porque o que a gente vê é que as políticas da esquerda elas tendem a criar dependência das pessoas nas políticas públicas, né? O que faz com que você tire completamente a autonomia do indivíduo de poder ser quem ele quer, chegar onde ele quiser e tudo mais. Eu, por exemplo, não comemoro o aumento de famílias vinculadas ao Bolsa Família. A gente deveria comemorar a diminuição, porque significa que mais famílias estão tendo acesso a emprego, a sua própria autonomia. E o que é usado como slogan, né? Tantas pessoas no Bolsa Família. Exato. É bizarro, né? Poxa, a gente deveria sonhar com um país que não tem Bolsa Família, no sentido, não que as pessoas que estão em situação de miserabilidade não tenham que ter um apoio para sair dessa situação, mas no sentido de que... Tem que ser temporário, né? Tem que ser temporário, né? Isso tem que servir como um caminho para a autonomia,
né, do indivíduo. E aqui a gente vê as políticas de esquerda querendo criar dependência e vinculação das pessoas a essas políticas sociais, não como algo temporário que vai fazer com que ela saia de uma situação de vulnerabilidade, de miserabilidade para conquistar sua autonomia, mas para continuar dependente do Estado o resto da vida. Você vê estados, né, que historicamente são governados pela esquerda, como o estado do Maranhão, os números de pobreza são os mesmos ou até piores o hoje. Ceará aqui, né? Mas o Maranhão chama muita atenção. Chama mais atenção, né? O estado no Brasil que mais tem, né, o percentual da população vinculado à Bolsa Família. Poxa, se as políticas da esquerda fossem tão boas e eles estão governando lá há 20 anos... 20, 30 né, anos. Já não deveria mais ter pobre no estado. Ou diminuído. Né? Ou diminuído, que aí mas você aumentou. Via ali uma evolução. Né? Mas aumentou. Né? Então, enfim, mas a esquerda vende essa imagem de que nós que preocupamos com o social, nós que protegemos o trabalhador e tudo. Eu brinco, a esquerda protege a CLT. Nós, liberais, protegemos o trabalhador. Eles querem a regra rígida, fixa, que você faz o que eu mando e tudo, não pode trabalhar final de semana, que nem teve agora. Esse exemplo do final de semana é absurdo. Claro, porque se aquilo fosse implementado, ia diminuir, ia ser As pessoas iam ser demitidas, as lojas iam faturar menos, ia ter que contratar menos gente, ia fechar loja. Então, assim, não, mas eu estou protegendo o trabalhador porque eu sei que ele não deveria trabalhar final de semana. Pô, deixa o cara escolher, se o cara prefere, né? Enfim, mas você tem, né, essa filosofia de esquerda que é bastante presente no país e que até 5 anos atrás, né, você tinha aqui no país quase que, a gente brinca, 50 tons de vermelho, né? Você tinha os mais vermelhos, os menos vermelhos, mas quase que você não tinha políticas liberais para o mercado, né? Você teve uma faísca. Uma coisa que evidencia muito isso, eu até recomendo quem quiser assistir o Teatro das Tesouras do Brasil Paralelo lá, eu gosto muito do que eles produzem lá, mostra isso. Quanto antigamente era PSDB e PT ali, são vieses de um socialismo ali, né? Então, isso que você falou, isso aí representa bem, né? E do outro lado, a direita que também tentam encaixotar muito, talvez pelo histórico até do período militar, né? Que foi o governo daquela direita estatista, né? Que criou... Ultranacionalista. E que criou um monte de estatal por aí, né? Vários dos estatais que a gente tem hoje foram criados pelos militares, onde o governo tem que fazer desenvolvimento econômico no país e tudo mais. Né? E até para nós liberais, as pessoas confundem. A gente, obviamente, está muito mais próximo do espectro político da direita, né? Mas, de forma alguma, somos essa direita estatista, né? Como a gente teve na época do período militar, que acarretou em falta de crescimento econômico, né? A gente teve a década de 80 famosa como década perdida. De 70 ele foi o tal do milagre econômico, né? Porque aproveitou o boom de petróleo, aliás, a crise de petróleo e que acabou beneficiando um pouco o Brasil e tudo mais, mas a gente teve um monte de investimento público, né? Que dá aquele voo de galinha. Você investe um monte de dinheiro. É que nem aconteceu com a Dilma na década passada. O primeiro governo da Dilma, você teve um princípiozinho ali de crescimento econômico, mas 2, 3 anos depois o negócio degringolou porque são políticas insustentáveis. Mas isso acaba acontecendo, aí você fala, não, eu sou de direita. Aí o pessoal já fala, então você é a favor de quê? Né? Você é revolucionário, você quer fechar o STF e coisa assim? Não. E é engraçado que a grande mídia, né, para ela não existe direita. Existe ultradireita e extrema-direita só em qualquer país. Não existe direita. Sempre está taxado como ultradireita. O Maduro é uma pessoa de esquerda. Né? Agora, aqui no Brasil, qualquer um que não é de esquerda é um ultradireitista. A gente viu agora na cobertura das eleições da Argentina. Né? O Milei era sempre taxado como ultra radical, extrema-direita e coisa assim. O Alberto Fernandes, que teve um dos piores governos da Argentina de muitos anos, e olha que a briga... Foi um Dilma argentino. Exatamente. E olha que a briga é feia, que os governos, né, dos Kirchner foram péssimos para a Argentina também, e o Alberto Fernandes era um cara moderado, né, para cobertura. Não, temos um extremista, né, aliás, o Sérgio Massa, o candidato da situação do Alberto Fernandes. Temos um extremista, que é o Milei, e temos um cara ponderado, de centro-esquerda e tudo, que é o Sérgio Massa, que estava fazendo barbaridades nas eleições para tentar ganhar a eleição, né? Tanto que teve crise de abastecimento, falta de combustível na Argentina por conta das medidas populistas do ministro da Economia que estava querendo conquistar o governo, né? Mas, enfim, essas caixinhas que acaba acontecendo. As pessoas, para simplificar, vão tentando ali te classificar de tudo quanto é coisa, né?
enquanto deputado, por não ser um deputado de esquerda, muitas vezes era visto como antidemocrático, só porque eu dizia que tinham coisas boas no governo Bolsonaro, por mais que eu discordasse de um monte de coisas dele, tinham coisas boas. Então você é antidemocrático. Eu falei, não, calma aí, né? Sim, sim. E hoje o Novo, ele se autodenomina de direita, de centro-direita, já que tem essas caixinhas por aí, como é que o Novo se posiciona? Porque você é um quadro importante do partido a nível nacional, né? É um partido de direita, claramente, né? Mas é um partido com viés claramente liberal, né? Então, as nossas pautas, né? Isso está no nosso estatuto, nos nossos posicionamentos. Então, a defesa do livre mercado, a defesa, né, das liberdades do próprio indivíduo, né, a defesa do Estado democrático de direito, né? Então, nós acreditamos nas instituições, mas se as instituições estiverem fazendo coisa errada, a gente tem que corrigi-las, né? Nós acreditamos numa economia de mercado, então nós não vamos defender expansionismo, né, do governo, não vamos defender criação de estatal, não vamos defender, né, políticas intervencionistas como a gente vê alguns governos de direita, inclusive o governo Bolsonaro, na sua segunda metade especialmente, que fez expansão de estatal. Teve que acomodar ali, né, para sobreviver. A gente vai falar um pouco disso também, vou pedir sua opinião sobre isso. Mas eu queria pegar a tua opinião de quando tu chegou no Congresso, né? Eu gosto de conversar com pessoas com skin the game, quem teve lá, né? Você chegou lá como deputado de primeiro mandato, aí você chega lá, tem 513 deputados, 512 com você. Você tem algumas ideias provavelmente muito boas, está quer apresentar, mas vê a fila de projetos que tem nas comissões, vê como é que funciona o andamento do Congresso. Como é que foi essa tua experiência como deputado nessa questão do processo? Porque lá, quem vê de fora ali, vê os deputados que estão há muito tempo lá, sabem como funciona tudo, né? As comissões, assim, ó, tu apoia meu projeto que eu apoio o teu e tal. E as coisas andam para esses, mas para quem chega ali meio que é independente, é muito difícil, né? Eu tive uma vantagem, por um lado, que eu não cheguei sozinho, né? Eu cheguei com outros 7 deputados do Novo, a gente elegeu uma bancada de 8 em 2018 e tinham também... Foi a primeira bancada do Novo? Foi a primeira bancada do Novo. Já teve? Não, a nossa primeira eleição foi em 2016, que foi a eleição municipal, e a primeira eleição geral foi a de 2018. Já elegeu 7, certo? 8, né, comigo. Certo. E então cheguei com um time, tinha também colegas até do Renova BR, pessoas de movimentos de inovação política, que também conhecia nesse processo e que, por mais que fossem dos mais diversos espectros políticos, tinham também algumas afinidades e essa intenção de mudar a forma como a política tradicional é feita no país. Então a gente chegou num grupo já, o que facilita, e um partido que tinha ideias muito claras. Então eu não conhecia praticamente nenhum dos outros 7 deputados, eu conheci eles depois que nós fomos eleitos. Tinha mais algum do mesmo estado que você Tinha foi o Lucas Gonzalez, de Minas Gerais, tínhamos 3 de São Paulo, Vinícius Poit, Adriano Ventura, Alexis Fontaine, o Paulo Ganimi do Rio, que já esteve aqui, né, que você mencionou, o Gilson Marques de Santa Catarina e o Marcel Van Hatten do Rio Grande do Sul. E eu conheci o Lucas, que era de Minas, conheci o Poit de São Paulo por experiências anteriores, até no meu trabalho, e os outros eu conheci depois que a gente foi eleito. Mas a gente tinha uma afinidade de ideias, de pensamento muito grande, né? Por estarmos em um partido que tem uma filosofia clara. Quando você está em outro partido que é um balaio de gato, você vai ter lá gente que pensa completamente oposto, que não chega em consenso em coisa nenhuma. Então, o que a gente fez? A gente acabou se dividindo. A gente pensa parecido, todo mundo aqui quer defender desburocratização para o empreendedor, melhores condições para se gerar emprego e fazer negócios no país. A gente quer um Estado mais enxuto, queremos fazer políticas aqui de combate à corrupção e por aí vai. Mas se a gente for todo mundo para o mesmo tema, vamos nos embolar. Então, a gente se dividiu. E eu fiquei responsável pelas pautas de educação, gestão pública e liberdades individuais. Então, fui trabalhar as comissões com temas relacionados a isso, especialmente a de administração pública e a de educação.
E lá eu busquei, né, estudar, entender desde o regimento interno da Câmara, o funcionamento dos trâmites legislativos e tudo, e busquei fazer um papel, né, de fato defesa das minhas pautas. Um monte de deputado chega lá, nem vai em comissão, não está nem aí, tá nem aí. para Não projeto. pensa em deixar um legado, ele só pensa na base dele, o que ele pode levar para a base dele. Exato, em forma de emendas ou outros projetos. Né? Tem deputado que acha que o papel dele é só ir para Brasília e falar assim, quanto vão me dar de emenda para eu votar do jeito A, do jeito B. Tanto, então vou votar desse jeito porque aí eu mando mais dinheiro pro meu estado, meu município, e muitas vezes parte desse dinheiro, como a gente sabe, é desviado ali no meio do caminho. Eu tenho uma crítica a isso, mas eu também vejo de uma outra forma. É claro que não é a questão do desvio das emendas e tudo, mas, por exemplo, tem deputado que chega lá e só fica falando, assim, talvez de pautas nacionais e tudo, e não fica conectado com a sua base. E a gente sabe que o deputado é um representante ali do estado, do município, a nível federal, e eu acho que tem que ter uma mescla ali de você estar falando de assuntos nacionais, porque é a legislação federal que rege, mas você tem que pensar em também trazer benefícios para a sua base de alguma forma, sem falar de questão corrupta. Eu vou levar uma emenda ali para levar um posto, um hospital novo, ou fazer alguma coisa. Eu acho que isso é muito parte do deputado federal, que tem alguns deputados que falam que é muito purista. Não, eu vou ficar falando aqui só de assuntos nacionais. O que tu pensa sobre isso? Eu acho que assim, você tem como que as coisas deveriam ser e como elas são. Como que as coisas deveriam ser? O deputado federal, o senador, ele está representando aquela população, aquele estado, perante o Congresso Nacional, que é o órgão que debate os temas nacionais. Então, a princípio, ele é eleito para levar a visão daquela população em relação aos temas nacionais. Os deputados estaduais, quem deveriam cuidar dos temas estaduais, e os vereadores deveriam cuidar, dos temas municipais. Então, está faltando um caminhão-pipa, uma caixa d'água, recapear uma rua, uma estrada e coisa assim, não deveria ser, a meu ver, responsabilidade de quem está eleito para discutir as questões nacionais. E isso já teria o estadual e o vereador para isso. Exatamente. Agora, o que acontece no Brasil? A gente tem um sistema político e até a estrutura tributária no país completamente centralizada em Brasília. A maior parte dos recursos que o Estado arrecada, o Estado que eu digo, as três esferas, estadual, municipal e federal, a maior parte dos recursos que o Estado arrecada no Brasil vão para Brasília. Então acaba criando essa cultura, de que a gente precisa de Brasília para resolver as coisas locais. Isso eu acredito que foi feito intencionalmente, para ter essa dependência. Para ter o poder, porque quem define a Constituição são os congressistas, quem fez a Constituição, no caso, os constituintes, e foi concentrado muito poder lá em Brasília. Tem até um estudo, se não me engano, e se me corrija se você souber, dos 5 mil municípios que existem no Brasil, não sei se é esse número, um pouco mais de 5.570. Pronto, 5.570, acho que 70% a 80% não sobreviveria se não tivesse o FPM lá, que é esse repasse dos recursos federais para o município, né? Exato. Então, é uma coisa bizarra de se ver, né? Então, o que, a meu ver, como que deveria funcionar? Deveria ter uma melhor repartição dos recursos, mais dinheiro ficando na ponta, menos dinheiro indo para Brasília, e aí você tem essas questões locais, a população, com quem que ela deveria conseguir resolver, ter mais facilidade para resolver os problemas locais? Na Câmara de Vereadores e não com o deputado federal. Tem uma proximidade maior. Aí acaba que você concentra muito recurso em Brasília, e aí quem chega no poder, em geral, quer ter ainda mais poder e tudo, e os deputados tradicionais acabam se utilizando do fato de que boa parte dos recursos do brasileiro vão para Brasília e faz esse repasse para o município como se fosse mérito dele, como se fosse papel dele. Não, fiquem tranquilos, eu vou aqui construir essa cisterna, fica tranquilo, eu vou dar uma retroescavadeira para o município. Fica ligado ao nome dele, Exato. Não é uma coisa que era para ser, E fica essa relação escusa, além de ser algo que para mim não faz sentido em termos de desenho institucional para um país, fica uma relação escusa do deputado com as lideranças locais. Olha, prefeito, eu vou te dar aqui tantas cisternas, uma retroescavadeira e mais 4 ambulâncias
para você garantir para mim 20 mil, 30 mil votos na Porque próxima garante eleição. para ele para prefeito, que garante para ele as dobradinhas que a gente conhece. Né? Então é um balcão de negócios o que é feito hoje com as emendas. Mas como que a necessidade do município vai ser resolvida? Com os municípios ficando com dinheiro lá mesmo, e aí eles resolvem como funciona. Mas infelizmente é algo que tem que mudar bastante coisa para essa lógica ser invertida. Falando em mudança, eu queria falar aqui, passar, nem que se fosse rápido, tanto na reforma política como na tributária, para depois a gente falar do cenário nacional e local. Mas, assim, ao teu ver, eu já vi algumas opiniões dentro do Novo mesmo, que, para mim, o formato político do Brasil deveria ser esse. Tem uns que defendem a lista do partido. Porque no Brasil é muito a questão do voto nominal ali, ao candidato e não ao partido, que é a ideia. E isso faz ter essa loucura partidária, que a gente tem 30 e tantos partidos, 34, sei lá. Não existe 34 ideologias, né? A teu ver, eu acho que você deve estudar um pouco também de como funciona em outros países. Qual seria a melhor solução para o Brasil a questão da reforma política? Aí, reforma política vai ter um monte de aspectos relacionados. Né? Você tem desde o próprio sistema de governo, né, que eu pessoalmente defendo o parlamentarismo, né, onde você elege os congressistas e esses congressistas definem entre eles quem que vai ser o chefe de governo. Né, assim como funciona na Inglaterra, desse jeito. Na Inglaterra, no Canadá, na Alemanha, né, inúmeros países. Né, você pega as democracias mais sólidas do mundo, exceto os Estados Unidos, que tem um viés que é presidencialista, né, as democracias mais sólidas do mundo, elas são parlamentaristas. Né, e por quê? Porque é um sistema que traz muito mais estabilidade, né, e é muito menos personalista. Né. Isso que você falou, você na eleição acaba decidindo, não, eu gosto mais, me identifico mais com fulano ou com Beltrano, e não quais são as ideias, as políticas que eu quero ver implementadas no meu país. Então eu gosto do sistema parlamentarista, tanto porque ele acaba exigindo da população esse esforço de votar mais nas propostas e na ideologia e na visão de mundo ou de país que a pessoa tem, e é um sistema muito mais estável. No sistema parlamentarista, o parlamento escolhe quem vai ser ali o primeiro-ministro, né, o chefe do poder executivo, e se tem algum problema no meio, essa pessoa cai e você bota outra sem grandes traumas. E isso é legal, né? Na conversa com o Marinho a gente conversou muito sobre isso também, porque assim, o Brasil, desde que voltou à redemocratização, já teve 2 impeachments, né? 2 impeachments do Collor e da Dilma. 2 impeachments em 30 anos. Isso, isso é instabilidade. E nesse sistema parlamentarista, o primeiro-ministro cai, tudo segue, entra outro novo, não tem tantos abalos aí, tanto na economia, tanto na gestão, né? Na Inglaterra mesmo, no ano passado, teve uma primeira-ministra que ficou um mês. Porque, poxa, apostaram, confesso que nem tá me fugindo o nome dela, que ela ficou tão pouco tempo. Eu lembro dela também. Mas colocaram lá uma liderança do Partido Conservador, que era quem tinha maioria no parlamento, né, e ela foi indicada. Durante um mês ela não teve sucesso e tudo, e trocou, né? E entrou o atual primeiro-ministro, Rishi Sunak, não sei se é assim que fala. Um bilionário indiano. E tá lá já agora há 1 ano e meio, coisa assim. Né? E o país sobreviveu àquilo, sem grandes crises. Aqui no Brasil, nos 2 impeachments, né, foi uma crise absurda, institucional, sangra, né? Até hoje você tem, por conta do último impeachment da Dilma, um rescaldo ainda da crise. Né? Então, como sistema de governo, eu prefiro o parlamentarismo. Como sistema eleitoral, o voto distrital, né? Que você divide o Estado, né, em tantos distritos. Aqui, quantos deputados são aqui no Ceará? Estaduais? Federais. Federais, eu acho que são 21, se não me engano. Coisa assim, né? 22. Então, você pega o Ceará, você divide ele em 22. No voto distrital puro, você divide ele em 22 regiões de igual número de eleitores, ou no voto distrital misto você divide em 11, né? E aí cada distrito elege um
deputado. E ele cria aquele vínculo com aquela região, e aí tem até nisso que você falou do deputado ser visto como representante também da região. No voto distrital, isso acontece de fato. Né? No voto atual... Nos Estados Unidos é meio que assim. É assim, lá é o voto distrital puro. Sim, certo. Lá você tem, se eu não me engano, são 450 deputados, coisa assim. Você tem 450 distritos, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, voto distrital também. De novo, os países que têm sistemas, democracias mais sólidas, mais evoluídas, costumam adotar esse modelo, porque senão o que acontece? Confesso que não sei os meandros aqui da eleição cearense, mas em Minas você tem regiões que você tem um monte de deputado, como Belo Horizonte, por exemplo, e você tem regiões que não tem nenhum deputado ali. Então, até nessa lógica, que eu não concordo com ela, mas que é existente, que o deputado fica levando dinheiro para a população, você tem população que não é atendida, que não tem ninguém olhando para ela porque não elegeu nenhum deputado da região. Então, eu gosto do voto distrital por conta disso. Eu gosto mais do misto, que você tanto regionaliza os votos, você torna a campanha muito mais barata, que você não tem que fazer campanha no estado inteiro, no misto, mas só... a gente vota no partido e tem a lista? Como é que funciona para a galera entender? Você também tem diferentes coisas, né? Mas vamos, assim, de forma simples, né? Você tem 2 votos. Um voto no candidato do seu distrito, então é quase que fosse uma eleição para prefeito e tudo, que você vai ter cada partido ou cada coligação lançando ali um candidato, e você vota naquele que você mais gosta, e aquele que teve o maior número de votos é eleito. E a outra metade das cadeiras, então aqui no Ceará, 22 deputados federais, então 11 vão ser eleitos pelo seu distrito, os outros 11 são eleitos pelo partido. Então, cada partido monta uma lista, aí você pode ter o que chama de lista aberta, que é quem teve mais votos na eleição. É o que hoje a gente tem a lista aberta. Os partidos hoje já tem voto em lista no Brasil, de certa forma. Os partidos, eles formam as suas listas, que a gente chama das chapas, e aqueles que são os mais votados, eles encabeçam a lista, né? Então, o deputado fulano foi mais votado do partido dele, então ele é o primeiro da lista, o segundo mais votado, o terceiro mais votado. Se o partido fez 2 cadeiras, os 2 mais votados são eleitos, né? Então é uma lista aberta, porque a posição de cada candidato na lista depende do número de votos que ele teve. Na lista fechada, o partido já coloca quem é o primeiro da lista, o segundo, o terceiro, o quarto, até a 11ª, aqui para ficar no exemplo. E a teu ver, qual é a melhor, a misto ou essa... Eu gosto do sistema de distrital misto, que metade dos votos é por distrito, metade é na lista, e eu gosto da lista fechada. As pessoas falam, mas a lista fechada é ruim porque quem define é o partido. Mas ela é transparente. Se você não gosta de quem está colocado na cabeça dos partidos, não vote naquele partido. Procure um partido que você se identifica com quem está na liderança. E por que eu gosto da lista fechada? Porque ela fortalece os partidos. A gente tem uma visão aqui no Brasil correta em certo grau, de que os partidos são balcões de negócios, é dominado por caciques, tem um monte de corrupção e tudo mais. Infelizmente, isso acontece, mas isso acontece porque a população hoje não liga para partido e até relega os partidos. Quando você tem um sistema eleitoral que o partido vira peça central dele, a população ela passa a prestar atenção mais nos partidos. Porque o voto na lista não é um voto em uma pessoa, é um voto em um grupo, em um partido. E aí você para pensar, poxa, beleza, mas o que esse partido defende? O que esse partido defende? Quem são as pessoas que estão lá? Sendo na lista montada ali, fica transparente a lista fechada, você tem clareza de quem são as pessoas que esse partido valoriza. Então, o primeiro aqui é um condenado por corrupção, o segundo é um bandido, o terceiro é não sei o quê. Então, ótimo, você não vota nesse partido, né? Você já elimina esse, você busca votar em partidos que têm pessoas sérias, éticas e tudo. Então, acho que o sistema de lista fechada, né, no voto distrital, fortalece os partidos e dá transparência para a população de quem que dá as cartas em cada um dos partidos, o que faria com que, a meu ver, a população desse mais importância para os partidos, fortalecendo os partidos e fazendo com que eles passassem, ao serem fortalecidos, a terem ali práticas mais idôneas, mais transparência e por aí vai. Esse formato acabaria com o efeito tiririca lá, que traz uma galera que teve 300 votos, mas que ninguém conhecia?
Médio, porque se na lista de um partido X, só uma coisa curiosa, ano passado o Tiririca foi puxado, né? Ele não fez tantos votos assim, aí ele foi puxado pelos outros pela primeira vez. Mas numa lista em que você tem vamos supor, você precisa de 200 mil votos para eleger um deputado. Aí você tem uma lista que o primeiro colocado é alguém muito popular, um Tiririca da vida, ele fez 600 mil votos. Quem puxa 3. Ele faz a cadeira dele e puxa mais 2. Mas você já sabe, ao votar na lista, quem ele está puxando. Entendi. Então, você tem um Tiririca da vida em primeiro, um bandido em segundo, fica muito mais claro que se você votar no Tiririca, você vai levar o bandido. Entendi. E hoje, no sistema atual, não fica claro. A pessoa acha que está só votando no Tiririca e não vê. Vai puxar alguém na coligação que não sabe. Vai puxar que são não sabe vários quem partidos, você não vai ver a lista de todo mundo ali. Agora, no caso, até eliminou coligação para votação de deputado e vereador, o que já facilita um pouco, mas ainda assim são muitos deputados. Sim. E o cara lá que é bandido está escondidinho, sem fazer muita campanha e tal, porque ele sabe que vai ser puxado. Então, nesse sistema, você continua puxando, mas você tem transparência de quem vão ser os puxados, digamos assim. E ainda no formato do governo, você acha que o Brasil está caminhando para isso? Pelo que a gente vê, o tanto que o poder de um presidente da Câmara aumentou, do Congresso aumentou, por ter um orçamento que hoje é bilionário, né? Então, quem tem dinheiro tem poder, governa. Então, claro que o Brasil é acostumado com esse sistema presidencialista, eu acho difícil, a meu ver, eu acho muito difícil sair desse sistema, mas na prática, cada vez mais a gestão está saindo da mão do executivo e indo ali para o legislativo. Então, acho que isso acontecendo na prática e depois de um tempo é um caminho natural? Olha, até tiveram algumas discussões. Essa discussão existe desde a Constituição de 88, né? Teve o referendo lá em 92. Eu lembro quando eu era moleque, sei lá, com 10 anos de idade, sei lá, no meu prédio tinha um cara que queria que voltasse a monarquia, tinha um adesivo lá da monarquia. Exato, né? Nesse momento, se eu não me engano, foi 92. Foi. A população escolheu o presidencialismo. Você tinha lá presidencialismo, monarquia, parlamentarismo e tudo. Mas acho que de lá para cá, eu também era criança, eu nasci em 86, eu tinha 6, 7 anos na época. Eu acho que o país está mais maduro politicamente e você até tem discussões. No ano passado você tinha também de uma reforma política mais estrutural nesse sentido. Até o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, defende um modelo do semipresidencialismo, que você dá mais poder para o parlamento, mas você ainda elege um presidente. Você tem alguns países como a França que funciona mais ou menos assim. Eu acho que talvez seja melhor do que está hoje, mas eu prefiro o ideal, né? O ideal para mim seria o parlamentarismo. Essa relação que você colocou de colocar muita emenda no Congresso e coisa assim, é porque os deputados, né, os senadores têm essa visão de que o legislativo tem que executar coisa, porque se não executar coisa, não mandar dinheiro, não tem voto. Assim, um dos grandes, eles falam, um dos grandes motivos por isso é porque o deputado conhece onde tem que ter as coisas. Não é bem assim. Exato. E quem conhece, para mim, é o prefeito, é o vereador, né? Então manda dinheiro para o município e deixa os vereadores decidirem ali no município para onde o dinheiro vai. Mas o legislativo, por questões de querer mais poder, quem tem a caneta na mão, que são os congressistas, acabam definindo uma legislação que vai beneficiar eles próprios. Aí por isso que cria essas emendas todas e tal. Mas no Brasil tem essa cultura e a população tem isso também, de que ela pede para o deputado, para o vereador fazer coisa que não compete ao legislativo, né? Mas dado que tem essa cultura, o legislativo vai se moldando e os políticos vão dando mais poderes para que eles tenham como executar coisa. Num sistema parlamentarista, os parlamentares formam o governo. Então, você não precisa ficar jogando emenda para o parlamento para você ter poder. Você compõe uma coalizão. Quando tu fala que vai forma formar o governo, é participar diretamente da gestão? Também, né? O primeiro-ministro ele é um congressista, né? Ele é escolhido entre aqueles que foram eleitos para estar no Congresso Nacional, né, na Casa Legislativa daquele então país. O primeiro-ministro não pode ser de fora, tem que ser um congressista. Você tem... Eu confesso assim, nem sei dizer se existe de fato uma limitação legal, né? Mas seria muito não usual aqueles que estão decidindo quem vai ser, o cara de fora, né? Chamam uma pessoa de fora do processo, né? Então, os casos que me vêm à cabeça aqui foram sempre de
congressistas, que aí, normalmente é até o líder do partido de maior peso, né? Então, um partido fez lá o maior número de cadeiras entre todos os outros. Então, aquele que consegue, que é eleito como líder do partido, que tem o maior número de cadeiras, ele acaba quase que naturalmente, nem sempre é assim, mas em geral é assim, de que o líder do maior partido acaba virando o chefe do executivo. E aí, para compor a maioria, você tem um partido que tem 30% das cadeiras, é o maior partido, mas para a maioria você precisa de outros partidos que vão fazer com outros 21%. Então, ao compor aquilo, né, você vai compondo o governo. Olha, então um partido aqui que tem 12% das cadeiras. Ó. Então, qual que é a política de vocês para economia? Uma política alinhada à minha. Então, o Ministério da Economia vai ser de vocês. Qual que é a visão do partido que tem 6 cadeiras, 6% das cadeiras em relação ao meio ambiente? Então o Ministério do Meio Ambiente vai para você. E não é uma relação muito mais programática do que a relação espúria que tem hoje. Sim. Que, não, vou dar 3 ministérios para esse partido para ele fazer o que quiser porque eu preciso dos votos dele no Congresso. Não, sim, você monta um plano de governo. É mais produtivo. É mais produtivo. E aí você acaba fazendo uma divisão do governo que é transparente, né, porque você teve que compor com diferentes partidos para formar uma maioria. Ela é estável, porque é relativamente estável, né? Porque você tem um governo que é composto já com um número de deputados estabelecido e que, em geral, já tem uma maioria, então você consegue muito mais governabilidade ali. Você não precisa ficar negociando no varejo, né? Não, dá mais emenda para fulano, para Beltrano, para ter o voto dele. Não, você já compôs com aquele partido para formar o seu governo. E isso é uma grande dificuldade que a gente vê, que vai acontecer com o Milei lá, provavelmente, e que quando o Bolsonaro foi eleito, não vou fazer isso, mas no Brasil hoje não tem como não fazer, né? Você chamar partidos para perto, porque não tem senão não tem governabilidade, né? E nesse formato que você falou, você já... Antes mesmo você já montou, a governabilidade vai ser assim, né? Você não precisa depois estar chamando, né? A governabilidade é dada, né, de partida. Tem uma série que eu assisti lá do Netflix que chama Borgen, que é dinamarquesa, né? E ela conta lá uma história de uma política lá da Dinamarca e tudo, que não vou dar spoiler aqui, mas que tem essas... Borgen, o nome? Borgen, B-O-R-G-E-N, que é o nome do parlamento dinamarquês. E mostra toda essa dinâmica de formação de governo. Lá ainda é uma monarquia parlamentarista, né? Então você tem lá o rei, a rainha e tal, mas que só fazem um papel figurativo. E aí tem lá toda a dinâmica, né? Tivemos a eleição, tanto os partidos tiveram, cada um deles, esse tanto de cadeira, então nós temos que montar uma coalizão para definir a maioria para que vai governar. Então, se eu melhar esse partido puxa muito para esse lado, mas então não quero melhar ele, mas sem ele eu não faço maioria. Com o outro eu faço, mas ele também puxa. Então tem toda uma dinâmica ali que você já define os rumos do governo de partido e dá essa governabilidade desde o início, né? Óbvio que você tem essas parcerias entre os partidos que não sempre são sólidas, às vezes tem suas instabilidades, mas você vai resolvendo ali e é muito mais programática. E entrando um pouco agora na reforma tributária que está chegando aí, inclusive eu quero fazer um episódio, já estou procurando faz tempo, até conversei com o Marinho, que eu queria fazer uma mesa redonda aqui com um advogado tributarista, um contador, para falar desse manicômio que existe hoje, porque essa reforma que está chegando aí, ela vai acabar com o manicômio tributário ou não? Ela tende a acabar com boa parte dele, mas ela cria ou mantém uma série de problemas, né? Tentando simplificar, né? Hoje é uma reforma que está tratando dos impostos relacionados ao consumo, a bens e serviços, né? Então, lá, quando a gente teve a nossa Constituição de 88, alguém... talvez bem intencionado, mas muito mal assessorado, achou por bem criar tipos de tributos que seriam dos municípios, que é o ISS, um tipo de tributo que seria dos estados, que é o ICMS, um tipo de tributo que seria da União, que é o IPI. E todos na mesma base. E aquela história de, não, beleza, então serviço o município arrecada, consumo, né, circulação de mercadorias é o Estado e produção industrial é a União.
Ok, e venda de software é produto ou é serviço? Que envolve tudo isso. Aí tem bitributação adoidada. Exato, né? Não, o Estado diz que é produto, o município diz que é serviço. Aí você nunca sabe se você tem que pagar o ISS ou o ICMS, né? Então você tem, e ainda criaram depois PIS, COFINS, né? Contribuições federais. Então você tem hoje 5 tributos sobre consumo no Brasil, que você tem uma série de problemas. Primeiro, essa história de que dependendo de como o seu produto é classificado, você paga o Estado, você paga a União, você paga o município, dependendo da sua atividade empresarial. Você tem um monte de exceção. Então, aqueles casos famosos assim do o sonho de valsa, que era bombom e agora virou wafer. Isso é claro, né? E é engraçado porque o cara que fez isso, ele foi buscar uma elisão tributária. Ele não está fazendo evasão, elisão ali, mudando o nome, cai em outra categoria e paga menos imposto. Isso, era uma coisa que pagava 7, 8% de IPI, 5%, não sei, agora paga 0%. Né? Tem um caso curioso do Crocs também, né? O Crocs é chinelo ou é calçado? Porque se for calçado, a tributação usa. Se for chinelo, é outra. Nossa, tinha a história da demais. a barra de cereal com chocolate. A barra de cereal é chocolate. Sim. Porque a tributação de chocolate é uma, de barra de cereal é outra. Aí você imagina um empreendedor que quer montar um negócio no Brasil, ver tudo essa loucura. Cara, será que vale a pena mesmo, né? Então, eu acredito que vai dar uma simplificada, aí você me corrige. Vai dar uma simplificada para os contadores e para as empresas, mas a concentração dos recursos vai continuar ainda muito forte no nível federal. Médio, assim, não, a princípio não está mexendo nessa estrutura da concentração. Tá? Ela vai manter essa estrutura atual. Então, o que vai ser feito hoje você tem, como explicar de forma simples, esse sistema todo, você tem essa complexidade do sonho de valsa ser wafer, ser chocolate, aí você tem a complexidade de ser produto ou ser serviço, você tem as regras tributárias que cada estado vai fazer na sua também. Então, você fabrica um produto aqui no Ceará, vende para o Maranhão, cara, é um inferno. Quer dizer, você fala, pô, quer saber, eu não vou nem vender para outro estado, porque senão... Causa uma guerra fiscal de trazer indústria. Eu vou zerar o ICMS, traz indústria para cá. Você tem um problema com o imposto cobrado, né? O que se chama hoje na origem e não no destino. Então, um exemplo clássico aqui, fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia. Ela existe porque lá o imposto é cobrado na origem. Mas não faria sentido você estar ali em Camaçari porque o grosso da sua produção não fica ali em Camaçari, não fica ali em Salvador, é distribuído para o sudeste do país e tal. Então você cria uma fábrica e aí você monta... Tem um outro problema mais grave ainda, que é a Zona Franca de Manaus, que não vai ser resolvido com a reforma tributária, que por ter isenção de impostos, tem um economista que eu gosto muito, que é o Marcos Lisboa, fala: o Brasil vende a moto 0 km mais rodada do mundo. Porque as peças, o motor, a roda, ali o pneu, tudo feito em São Bernardo do Campo. Aí você desce de trem até o Porto de Santos, aí você vai por cabotagem até ali a entrada do Rio Amazonas, depois você sobe o rio ali de barco e tal, aí só monta, faz o Lego em Manaus, depois você faz tudo isso de volta para vender para São Paulo a moto, né? Então a moto 0 km mais rodada do mundo, que ela saiu de São Paulo e não tem na melhor logística do mundo, né? Que é tudo em caminhão ainda, não tem uma malha de trem então grande, você tem um custo logístico absurdo, que é o que a gente chama do custo Brasil e tal, e tudo isso por quê? Por conta do sistema tributário, que a tributação é feita chamado na origem e não no destino. Então a reforma tributária, simplificando, ela vai fazer 3 grandes coisas, né? Ela vai unificar esses impostos todos, ao invés de serem 5 tributos, que a tributação é definida pela natureza do produto ou serviço. Todos os produtos vão ser tributados por 2 impostos, um para a União, que é a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, e outra sobre os estados e municípios, que é o IBS. Então, por isso que não tem essa concentração na União, porque é uma briga que fizeram para separar, porque tinham medo que a União concentrasse, e aí você vai ter um comitê gestor dos estados e municípios que vai distribuir esse recurso. O problema é quem que vai estar nesse comitê, hein? Aí tem as regras lá que foram um debate. Mas enfim, então você vai simplificar. Agora, criaram muitas exceções.
né? Então você tem várias categorias de imposto. Então, Que fizeram lobby, ó. A minha advogado diferente. paga menos, engenheiro paga menos, que é um absurdo esse tipo de coisa. E aí provavelmente vai fazer com que a alíquota padrão ela seja muito alta, né? Estão estimando em 27,5%, que faria com que fosse a mais cara do mundo, né? Agora, não é a reforma tributária que está causando a alíquota mais cara do mundo. É o peso do Estado brasileiro que está fazendo com que a nossa alíquota seja extremamente cara e as exceções que foram criadas no processo. Mas, assim, se a gente fosse explicar pro cara leigo, que assim, eu sou formado em direito, tenho um pouco de esclarecimento nisso, acompanho e tal. O cara leigo ali, que chegar e perguntar, essa reforma que tá chegando aí, do jeito que tá, claro que deve ter algumas mudanças ainda ali, mas dá para dizer que ela é pelo menos um pequeno avanço por simplificar? Na simplificação, sim, e na mudança do sistema. Ela quebra vários dos incentivos perversos que você tem hoje, boa parte hoje das decisões de negócio que o empresário tem que fazer é de acordo com o sistema tributário do país. Não faz o menor sentido você gastar energia de como o seu negócio vai ser por conta do sistema tributário. Sim. O sistema tributário ele não tem que influenciar a sua decisão de negócio. Sua decisão de negócio tem que ser o que é melhor para o seu negócio. Então, essa decisão, a fábrica vai ser no A ou no B por conta do tributário. Se eu vou verticalizar a minha empresa, né, que produzir todos os módulos ali dentro do mesmo CNPJ, ou eu vou ter cada uma especializada, que é essa outra coisa do problema atual. A fábrica produz e paga o IPI. Aí ela produz o carro. Retrovisor. Ela vende a concessionária para a concessionária, e quando a concessionária vende, ela paga o ICMS. Aí quando o mecânico faz um serviço, ele paga o ISS. Se chegar na ponta ali, o quanto que foi tributado aí? Você tem tributação sobre tributação. O novo sistema de valor agregado, que é o que chama o IVA, né? A fábrica fabricou o carro, aí ela vende para a concessionária, só vai pagar imposto a concessionária no que ela agregou de valor. Então, se ela comprou... diferençazinha, eu vi que tem cada ponto da cadeia você vai pagando uma diferença, né? Isso, se ela comprou o carro por 10 mil e vendeu por 15, o imposto é pago só nos 5 mil de diferença. Certo. Hoje, se ela compra por 10 e vende por 15, você já pagou o imposto dos 10, depois você paga na base dos 15 inteiro. Então, você tem o que se chama da quadritributação, dependendo do tamanho da cadeia, né, que você vai ali tendo imposto sobre imposto, o que torna, né, obviamente, além de muito mais complexo, muito mais oneroso. Então, em resumo, você vai criar uma simplificação muito grande, né, você vai parar de ter vários incentivos perversos que hoje tem por conta do atual sistema tributário, mas não é a reforma ideal, né? Você tem muitas exceções, você abriu ali algumas possibilidades de aumento de imposto, né, em caso de PVA e caso de IPTU, que não tem nada a ver com essa reforma. Tem aumento de salário de auditor fiscal embutido na reforma, que é um troço completamente sem noção, né? Mas entre perdas e ganhos, eu acho que daqui a 10, 15 anos a gente vai ver benefícios. Vai sentir essa diferença quando colocar para rodar, né? Exato. Boa, boa. Cara, eu queria falar um pouquinho de como que tá essas tensões entre os poderes, o que tá acontecendo aí. Esse episódio vai um pouquinho mais na frente, mas aconteceu ontem aí, porque antes o foco era do Poder Executivo com o Supremo ali, o Judiciário. Agora tá tendo uma migração, o Legislativo com o Judiciário. Como que o Novo está se posicionando nesse sentido? Eu vejo o Marcel Van Hatten, né, sendo bem combativo nesse sentido, mas não é uma posição do Novo. O Novo, pelo que eu vejo, deixa muito aberto para cada um dar seus posicionamentos e tudo. Mas a própria... Estava vendo uma repórter aí da grande mídia, não vou falar o nome, falando que o Supremo se sentiu traído com o que aconteceu, porque o Supremo que garantiu a eleição do Lula. Pô, só essa frase já era bizarra dela pensar e falar na grande mídia, é loucura. Mas o que tu vê que vai acontecer? Você que esteve lá dentro, né? Esteve lá na Câmara dos Deputados, eu acho que o Arthur Lira vai pegar e colocar aquilo ali como um trunfo para ele, ou não vai andar com aquilo, porque a questão das decisões monocráticas, eu acho que eu até já vi você falando em algum conteúdo no seu Instagram, no YouTube, alguma coisa, falando sobre essa questão das decisões monocráticas, o quanto isso tem mexido com o poder, né?
Assim, essa relação dos poderes no Brasil é aquele famoso jogo em que está todo mundo errado. Infelizmente, a gente tem, e nos últimos anos, no governo Bolsonaro, isso se acentuou bastante, especialmente ali na época da pandemia, né, e tudo mais, e problemas históricos que a gente tinha na forma como os poderes são constituídos aqui no Brasil, na cultura que existe em alguns deles, isso acabou se acentuando. A verdade é, a gente tem um poder judiciário hoje que está completamente disfuncional. Isso significa que o legislativo não faz coisa errada, que o executivo não faz coisa errada e tal? Não. Estou dizendo assim, em várias dessas questões tem muita gente errada. Mas o que tem ficado mais evidente, especialmente aí de 1 ano e meio, 2 para cá, é uma concentração de poder no judiciário absurda e bizarra, né? Que por conta de questões políticas, boa parte da classe política, dos formadores de opinião, da imprensa brasileira minimizou. Não sei se você lembra, nas eleições do ano passado, a gente teve 2 editoriais do New York Times colocando riscos à democracia brasileira pelo excesso de poder colocado nas mãos de um ministro, que era o Alexandre de Moraes, né, que chamou para si, com o aval de todo o sistema jurídico brasileiro, de boa parte da classe política, a responsabilidade... Com o intuito de combater talvez Isso. uma coisa antidemocrática. Exato, com esse discurso, né? E de novo, Bolsonaro fez um monte de bizarrices ali, atrocidades que não se justificam. Mas a resposta que foi dada, ela também foi num nível que você fez com que a história, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Que, a meu ver, há muito tempo o que era para ser remédio virou veneno. Você está concentrando poder, você está fazendo com que os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham se sentido numa liberdade de falar e fazer cada coisa, que são atrocidades. E se pronunciando o tempo todo, no tribunal que era para se falar só nos autos. Acontece qualquer coisa, eles vão fazer um pronunciamento, cara. Ou participam de eventos claramente políticos, como a gente viu o Barroso, que hoje é o presidente do STF, num congresso da Uni, falando: nós derrotamos o bolsonarismo. Sim, sabe, umas coisas assim, várias vezes já foram faladas, e como se, nesse caso, ele até pediu desculpas e tal, não, foi mal compreendido, não sei o quê. Foi no calor do momento. Foi no calor do momento, essa história. Né? Mas várias coisas que são faladas, né, de que o TSE foi responsável pelo resultado da eleição. O TSE tem que garantir a ocorrência, a lisura das eleições, não o resultado das eleições. Como se você falasse num Fla-Flu que o juiz que deu a vitória pro... Isso, né? Então, assim, eu fui candidato a vice-presidente no ano passado porque eu não queria nem Lula nem Bolsonaro, né? Agora, é evidente que você teve decisões do TSE que favoreceram ali a candidatura do Lula. Dá um exemplo específico. Você teve, lá no início da campanha, o Bolsonaro chamou o Lula de ladrão. Aí o TSE falou: o PT foi contra, tá imputando um crime que eu não cometi e tal, supostamente não cometi e tal, e proibiram o Bolsonaro de chamar o Lula de ladrão. Aí o Lula foi lá e chamou o Bolsonaro de genocida, aí o PL também entrou e tal, não, tudo bem chamar o Bolsonaro de genocida. Eu não vou nem tão longe, assim, tão longe. O simples fato de você não poder associar o PT e o Lula à Venezuela e Nicarágua, que na campanha não podia, e depois ele recebeu aqui. Então, e antes da loucura, campanha, né? Deve lembrar de uma entrevista que o Lula deu na Espanha, se eu não me engano, comparando o Daniel Ortega, que é o ditador da Nicarágua, a Merkel, né? Falando: não, mas olha só, a Merkel também está aí há 16 anos, qual a diferença da Nicarágua para a Alemanha? Né? Então, mas essa sinuca de bico que a gente está, vou dar um exemplo dos dois lados que eu vi que podem fazer sentido. A questão das decisões monocráticas. Quem defende isso, né? Quem defende que pode ter isso, por exemplo, eles falaram: na pandemia, se não fosse uma decisão monocrática de liberar a compra da vacina e tal, beleza, até entendo. Mas agora, recentemente, foi uma decisão monocrática de um juiz que saiu, que estava se aposentando, derrubou a lei das estatais, monocraticamente. Que você era o seu foco lá em gestão, governabilidade e tal. Gestão pública. Que era uma lei
a meu ver, ótima, né? Que Sim. fazia ali uma separação de campos políticos e de campos técnicos para estarem nas estatais. Então, Exato. uma decisão monocrática, e aí até o Mari fala muito isso, toda vez eu escuto, cara, 513 deputados votaram, discutiram, debateram, votaram em 2 turnos. Foi para o Senado, que foi discutindo lá por 80 senadores, em 2 turnos. Passou. Um presidente foi eleito por milhões de pessoas. Aí uma pessoa de um tribunal que não tem um voto derrubado. Suspende. É. Isso é uma disfunção muito grande. Né? Muito grande, né? E aí um monte de disfunções que você tem, então, que foi aprovado, né? Para quem está assistindo, foi aprovado na semana do dia 22, foi dia 22, quarta-feira, foi aprovado no Senado uma PEC que diz legislações, né? Normas que forem criadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente não podem ser alteradas ou interrompidas por decisão de um juiz. E o que tem que ser feito é colocar para o plenário. Então, não está tirando poder do Supremo Tribunal Federal, está colocando que decisões como essa, que tem um impacto absurdo, né, não podem ser tomadas só por um juiz. É muito poder numa pessoa só aqui no Brasil. Porque eles são 11 ilhas, né? São 11 cabeças que podem ser diferente. No colegiado, você meio que, se for a maioria, tá resolvido, né? E aí tá tendo reações do judiciário, né? No dia seguinte, na quinta-feira, dia 23, a gente viu discursos do ministro Gilmar Mendes, até do ministro Barroso, o presidente da corte, falando é um absurdo que alterações de um poder sejam feitas pelo outro. Mas olha, quem criou a Constituição foi o Poder Legislativo. Né? Se alguém pode alterar... Quem criou o Supremo... O Supremo foi a Constituição que está no Poder Legislativo. Então, se alguém pode alterar o funcionamento do Poder Judiciário, o funcionamento do Poder Executivo, né? E o próprio sistema de governo no Brasil é o Congresso Nacional. Então, dizer que o Congresso Nacional não pode se atrever a mexer no Judiciário é um absurdo completo. A Constituição prevê que o Legislativo tem a prerrogativa de alterar a própria Constituição, exceto nas cláusulas pétreas. E assim, o juiz... Esse foi um critério do Gilmar Mendes falar que isso é cláusula pétrea, separação dos poderes. Completo, né? Dizer que coisas que estão lá espalhadas na Constituição, que nem deveria estar na Constituição, ao meu ver. Que é um regimento interno, isso aí lá, que decisão é coisa ou seja, o regimento interno é maior que a Constituição. E aí, vocês têm uma afronta, a pessoa chamou o presidente de pigmeu moral, como é que foi? Foi pigmeu moral, se chamou moral. De anão moral. Anão moral, né? O presidente do Senado. Então, assim, uma reação... Que tinha comprado a briga do Supremo durante as eleições. Exato, né? Que estava lá dando todo o respaldo. Então, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário no Brasil já saiu da caixinha que ele deveria estar há muito tempo. Muita gente fechou os olhos para isso, né? E agora eles estão muito confortáveis e com um poder que é quando o muito gênio além sai daquilo. da lâmpada para ele voltar. Então, enfim, nós vamos ter muito problema, a meu ver. E, de novo, não é que o Legislativo não erra muito. Não é que o Executivo, seja com o Bolsonaro ou com o Lula, não erra muito. Mas a gente tem que cuidar para que a resposta aos erros dos poderes não seja o veneno, seja remédio. E o Poder Judiciário no Brasil, infelizmente, já está aplicando veneno há muito tempo. Eu acho que até a própria composição do Supremo, né? A gente vê em outros países, como a Inglaterra, que é parlamentarismo, aqui o chefe de Estado se confunde com o chefe de governo, né? Uhum. Lá tem o chefe de Estado e tem o chefe de governo. E quem indica o Supremo lá, se não me engano, é o chefe de Estado, que não vai ter conflitos com o chefe de governo. Aqui não. O chefe de governo, que é o de Estado, indica, e isso para gerar conflito é muito fácil, né? E os instrumentos de freios e contrapesos que existem hoje no Brasil, né, como, por exemplo, o Senado é quem tem o poder, né, de fazer o impeachment de algum ministro, de indicar, validar as indicações do presidente para a Suprema Corte e por aí vai. E o STF é quem tem o poder de julgar os senadores. Aí você não mexe comigo, eu não mexo com você. Então, um sistema que deveria ser de freios e contrapesos, excessos de um poder são ali coibidos por outro, vira um sistema de
compadrio, né? Então, olha, o presidente do Senado engaveta todos os pedidos de investigação dos ministros do Supremo, os ministros do Supremo engavetam, alteram decisões, como a gente viu nesses últimos anos aí, que vão proteger os políticos. E aí você fica tendo essa proteção mútua. É até um pouco surpreendente, né, essa crise agora, porque historicamente... Era pra estar em lua de mel agora, depois que aconteceu, né? Historicamente eles têm se protegido bastante, Sim, né? sim. E até, acho que até Tem positivo, coisas por trás entre aí que a gente provavelmente não sabe, né? É até positivo, entre aspas, isso está gerando uma crise, porque daí um ministro da STF está segurando um processo contra um político e um político está segurando um processo contra o STF. Então solta, vamos investigar todo mundo, vamos parar de proteger as pessoas, né? E deixar as coisas serem transparentes e resolvidas, né? E sobre o formato ainda da corte, né? O que você pensa? Eu acho que o grande medo deles não é nem essa questão dessa PEC, que se chegar lá eles botam no colegiado e derrubam, né? Mas se o Congresso querer avançar em mandato para ministro, idade mínima, eu acho que o medo deles é esse, né? Até porque não vai atingir eles, para os futuros, mas eles têm um espírito corporativista muito grande, né? O que o Novo pensa sobre isso? Olha, e até questão interessante, quando o Congresso fez a chamada PEC da Bengala, que aumentou a idade máxima de aposentadoria dos ministros do Supremo, que era 70, foi para 75 anos, nenhum deles reclamou. Né? Isso que absurdo, o Congresso aumentando o limite de idade de um ministro supremo. Não, ninguém achou anormal. Agora a adesão monocrática, estão interferindo, acabando com a separação de poderes. O que a gente acha, assim, primeiro, a decisão monocrática não poder alterar uma lei no Brasil, extremamente válido. Né? Acho que é absurdo o que tem hoje. Se não fosse aqueles critérios de urgência e tal, por exemplo, a questão da pandemia, aquela que eu dei o exemplo, até sim. Eu vi que caberia. Não, mas aí se tem urgência, o colegiado vai se reunir para resolver. Sim. Né? Se é algo que, poxa, é hoje em dia podendo fazer virtual também. Poxa, então um ministro despacha, o colegiado se reúne e vota no dia seguinte, se é algo que é tão consensual assim. Sim. Né? Então, mesmo nas questões urgentes, eu acho que o modelo proposto para essa PEC é muito mais adequado. Né? Mas a gente foi a favor, né? O senador Girão aqui do Ceará votou a favor dessa PEC, e se for votada na Câmara, espero que seja, a nossa bancada lá vai votar a favor também. A questão de mandatos, né, de composição, acho que a gente não tem um modelo que defendemos, a gente defende a discussão e a revisão desse modelo. Porque para eles só discutir já é uma afronta, não pode discutir. E faz parte do papel dos partidos políticos e do parlamento discutir isso. Então temos que discutir essas questões sim, seja colocando mandato, seja fazendo com que a indicação para os ministros aconteça de forma diferente, né? Tem indicação de uma do executivo, outra do legislativo e coisas assim. Tem prós e contras de todos esses modelos, seja ali você tendo mais critérios, pré-requisitos para poder ser indicado ministro do Supremo, compra o conflito de interesse. Até porque você passar 30 anos numa corte ali, o cara entrar com 45, sei lá, não sei se o Zanin tem 50, quanto ele O Zanin vai passar mais de 30 anos lá. 30 anos é muita coisa, né? Muita coisa. O Toffoli é a mesma coisa. Isso está levando até isso é uma constatação que teve antigamente, você tinha os presidentes indicando pessoas mais velhas, né, já com carreiras mais consolidadas e tudo, que iam ficar ali 10 anos, 15 anos no máximo, né? Indicar alguém com 55, 60, quando ali o limite era 70 anos, ficava 10, 15 anos. Né? Agora está se procurando indicar gente com 40 anos, coisa assim, para eu ter mais tempo de controle sobre essa pessoa lá, né? O que é um absurdo completo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, né? Cara, querem trazer agora um pouco para o movimento que o Novo está levando para o Brasil todo. A gente sabe que em 2024 vai ter as eleições municipais, né, para prefeito e vereador. Você está aqui para promover um evento do Novo, que vai lançar candidato ou não, tem bons quadros pelo Brasil. Uma coisa que eu via lá atrás, eu não entendia por que o Novo não lançava candidato a prefeito, por exemplo, aqui em Fortaleza, em outras cidades. Porque o Novo está num novo momento, né, aquela questão do Amoedo, não vamos adentrar nisso não. Mas por que você veio para Fortaleza nessa data agora?
Nós tivemos, né, no dia 25 de novembro, aqui o sábado, o encontro estadual do Novo aqui no Ceará. Como você bem colocou, a gente já tivemos candidaturas aqui no Ceará, tanto a deputado federal em 2018 e 2022 tivemos só uma pessoa que se candidatou, não tivemos uma chapa como tivemos em 2018, tivemos candidatos a vereadores aqui em 2020, mas nunca tivemos um candidato ao Poder Executivo, e sempre tivemos chapas muito pequenas. Não tivemos chapas no interior, só tivemos aqui em Fortaleza em 2020, e era muito por uma filosofia do partido que eu considero equivocada, da gestão anterior, de ter receio de um crescimento muito rápido do partido, não poder controlar e ali. perder o controle ou a identidade, tudo. Eu acho a preocupação de o partido não perder a identidade super válida. Eu também não quero que o Novo perca a sua identidade, mas a gente não pode ter medo de crescer, né? A política tá segurando exige, no freio de mão, né? segurando o freio de mão, exige que para você tenha relevância e consiga transformar a vida das pessoas. Nosso objetivo na política é esse, não é o partido ser forte, não é nada. Nosso objetivo é transformar a vida das pessoas. E para transformar a vida das pessoas, a gente precisa chegar em posições de poder, precisa eleger gente, vereador, prefeito, deputado. Ou pelo menos está dando voz, não ganhar, mas está dando voz, dando voz naquela visão, exato, denunciando as coisas erradas e tudo mais. E para você conseguir eleger gente, você tem que ter candidato, né? Você tem que lançar o maior número possível de candidatos. Aí então tinha esse freio de mão, que tanto fazia com que a gente tivesse poucas cidades concorrendo, quanto fazia com que você tivesse poucos candidatos. E você tendo poucos candidatos, você mata a sua competitividade. Então, agora a gente está com uma postura, a gente não quer perder a identidade do partido. Continuamos sendo um partido de direita, um partido liberal, que defende as liberdades dos indivíduos, a liberdade econômica, o Estado de Direito, o combate à corrupção, tudo isso estão no DNA do Novo. E não vamos perder isso. Mas a gente quer crescer. Então, vamos lançar o partido no maior número de lugares possível. E aqui em Fortaleza, a gente teve o lançamento da pré-candidatura do nosso senador, Eduardo Girão, a prefeito aqui de Fortaleza. Então, poxa, é o principal nome do Novo no estado, vem fazendo um excelente trabalho lá no Senado, veio esse ano, no início, em março, para o partido, foi o nosso primeiro senador. Agora a gente está trazendo outros senadores, nas próximas semanas talvez aí a gente já anuncie. Mas a gente tem que ter um candidato forte aqui em Fortaleza, uma cidade que é, sei lá, a quarta, quinta maior cidade do Brasil, tem que ter uma chapa de vereadores forte, tem que ter um candidato a prefeito forte. Eu tenho certeza que temos um nome fortíssimo aí, dos mais qualificados para poder concorrer à prefeitura de Fortaleza no ano que vem. Estamos vendo outras cidades também, já temos chapas sendo formadas em Caucaia, em Russas, em outras cidades do interior, para que o Novo possa eleger o nosso primeiro mandatário também, aqui, capitularizar. Temos hoje já um senador, que é o senador Girão, mas ele não foi eleito pelo Novo, hoje é do Novo. A gente quer eleger, de fato, os nossos primeiros mandatários aqui no estado, e tenho certeza que a eleição municipal do ano que vem vai ser uma ótima oportunidade para isso. Talvez você não conheça os detalhes da política cearense aqui, mas existe um debate, principalmente da direita, que ano que vem vai ter o postulante, o Sarto, que é atual prefeito, vai concorrer à reeleição, provavelmente, nem está decidido ainda dentro do PDT. Falam se o Roberto Cláudio pode voltar ou não, que já foi prefeito e tal, mas a grande possibilidade é ele. O PT provavelmente vai lançar candidato, porque está com o presidente, está com o governo do estado. Então, e teve o racha na eleição do ano passado. Teve o racha, então provavelmente vai lançar candidato. E no campo da direita, já foi definido que o PL vai lançar o André Fernandes, deputado federal. O capitão Wagner, que hoje é secretário de uma cidade aqui do lado, não sabe se vai vir ou não. E o Novo está lançando esse movimento, a pré-candidatura do Girão. Existe um debate de dizer, será que vale a pena ir com a direita fragmentada na cidade? Porque existe a possibilidade de não ir nem para o segundo turno. Foi o que a gente estava conversando em off aqui. Existe a possibilidade de ir PT e PDT, pelos tamanhos que tem, pelos trabalhos, mas também existe a possibilidade de alguém ir da direita. Não seria uma opção mais viável unir esse campo da direita e lançar um candidato único?
Olha, o PL e o André Fernandes estão super convidados a apoiarem o nome do Eduardo Girão. Né? A gente não tem nenhuma restrição a receber o apoio deles. Agora, nós acreditamos que nós temos o nome mais qualificado, né? E que, inclusive, não tem a rejeição, né? Que né, o André, com todo respeito a ele, tem, né, de quem rejeita as posições políticas e a forma dele, né, de se colocar político. Bolsonarista raiz, né? Exato. Assim. Então, tudo bem. A princípio, nem sei se é esse cenário. Não, mas ele tem mais condição de chegar no segundo turno. Mas ele tem condição de vencer o segundo turno? Porque não adianta chegar no segundo turno e perder. Né? Ou será que é melhor ir para o segundo turno com um candidato, né, que pode roubar tantos votos do PDT, de parte da esquerda, quanto levar todos os votos que o André Fernandes teria? Né? Então, eu acho que uma candidatura que dialoga mais com um espectro maior dos eleitores, ela tem mais chance. Né? Mas você só consegue fazer essa composição e ver o cenário quando você lança os candidatos. Se você ficar, né, ali intocado, né, dentro ali da sala do ar-condicionado dizendo, não, vamos ver então como que a gente une e tudo mais. Não, você tem que lançar, coloca na rua e quem vai decidir é a população. A população mostrando que ela quer mais fulano, mais beltrano, né, e tudo mais, e a gente vê lá na frente como pode ser feita essa composição. A gente não nega conversas com ninguém, vamos conversar com todo mundo que acreditar. Turno é um segundo momento, ninguém vai conversar agora, né? Então vai postular seu só nome. Só tem chance de chegar no segundo turno quem concorre. Né? E eu acho que, pelo que eu conheço do trabalho do nosso senador Eduardo Girão, pela reputação que ele tem aqui, não só na cidade de Fortaleza, mas no estado do Ceará, é um candidato extremamente competitivo, né? E podemos conversar sobre apoio, sim, né? Mas preferencialmente com esses outros partidos apoiando a nossa candidatura, que eu acho que tem condições de ser competitiva na eleição e também de fazer um excelente mandato. Eu acredito que a eleição ano que vem vai ser bem animada, porque geralmente aqui na capital, né, em Fortaleza, sempre teve 2 nomes ali e talvez um terceiro correndo por fora. Esse ano que vem, provavelmente vai ter 3, 4 ou até 5 nomes ali, se o Wagner entrar, o Wagner, André, o Girão e o Sarto pelo PDT e o PT, vai ser uma eleição, acho que é a mais animada dos últimos 20, 30 anos aqui em Fortaleza. E vai ser bom de ver. Quanto mais nomes disponíveis, é bom pra galera escolher. Mais escolha, né? A população sim, tem, né? Sim. E o Novo tá fazendo isso pelo Brasil também todo, né? Em São Paulo vai ter um candidato, no Rio, nas principais capitais vão ter candidatos? Isso, já em São Paulo, a Marina Helena já é nossa pré-candidata, que foi a primeira suplente nossa de deputado federal em São Paulo. No Rio, Pedro Duarte, que é nosso vereador, né, também já foi lançado a sua pré-candidatura. Né? A gente está agora justamente no momento, né, de lançar nossas pré-candidaturas. Então, Rio, São Paulo... Tem que ser lançados até março, se não me engano? Não tem uma regra, né? A pré-candidatura, ela não é... Não tem uma... a candidatura em si, ela tem que ser aí é até 5 de agosto. Que são as convenções. Que são as convenções, né? Então, elas são homologadas e definidas em 5 de agosto, que são as convenções. Aí, a convenção definiu pela candidatura ou pelo apoio a um candidato de outro partido, aí vira candidato de fato. Até lá se chama pré-candidato e não tem regra quando que lança pré-candidato, quando não lança e coisa assim. Cada partido acaba fazendo a sua. Em algumas cidades a gente está, inclusive, com mais de um pré-candidato, para daí também entender internamente no partido qual que é o nome que vai seguir, mas a gente tem lançado aí a maior parte das capitais do Brasil e inúmeras cidades do interior também. Nossa ideia é ter aí coisa de 130 a 150 candidatos a prefeitos no ano que vem. O que já é um avanço grande, né? Um avanço bem significativo. Sim. Nossos 4 prefeitos estão os 4 indo para reeleição, os 4 com chances altíssimas de reeleição, que são 2 em Minas e 2 em Santa Catarina, tem níveis altíssimos aí de popularidade, né? Então estamos otimistas em relação à eleição do partido no ano que vem e também esperando eleger muitos vereadores. Até porque a eleição de 2024, que é a municipal, ela também é um termômetro para o que vai acontecer em 26, né? Claro. Então a gente vê também o Zema se movimentando muito para ajudar a eleger muitos também. Inclusive esteve aqui, né, no evento de sábado. Aqui agora, né? Se teve no evento sábado agora. Uma curiosidade, o Dallagnol também acho que teve. Também. Ele se filiou recentemente. Se filiou faz 2 meses. Mas ele, como é que tá a situação dele? Porque se ele for candidato lá, acho que em Paraná, lá em Curitiba, tem chance grande, mas ele tá inelegível, como é que tá essa situação? Ele não tá inelegível, né? O que aconteceu, que foi um absurdo, inclusive, né? Mais uma
dessas arbitrariedades e dessas politicagens do judiciário, né? O que aconteceu foi que a candidatura dele foi indeferida. Né? Então ele não foi declarado inelegível. Não foi declarado inelegível. Não aceitaram a candidatura dele, supostamente por terem previsto um Minority Report de que ele saiu do Ministério Público sob o risco de futuramente, talvez, quem sabe, alguém estará um processo administrativo. IC, né? O time do que não, quem sabe. Não, coisa completamente sem precedentes. Mas absurda. se ele tiver a possibilidade, ele vai talvez ser um Ele está no jogo, né? Está no jogo. A gente tem a nossa vereadora, que foi a vereadora mais votada do Paraná nas eleições de 2020 também, no jogo, em Indiara Barbosa. Tem a própria esposa do Deltan Dallagnol, que se filiou ao Novo junto com ele, a Fernanda Dallagnol, né, que também, até pela indignação com o que aconteceu com o marido do Deltan, né, quer agora também ser mais ativo politicamente. Então nós temos bons nomes lá. Em Curitiba já está definido que o Novo terá candidato, né? E temos esses 3 nomes, o Deltan, a Fernanda Dallagnol e a Indiara Barbosa como possibilidades, e estamos entendendo aí, estudando qual que vai ser o melhor caminho. Boa. E fora da política, né? Porque, assim, quem vive na política, eu falo isso por conhecimento de causa, né? Sabe que é quase que 24 horas você está vivendo política, vivendo um mandato ou está em algum cargo, alguma posição. Mas fora isso, o que o Thiago gosta de fazer aí no tempo livre? Quando tem, né? Se tem, né? É um pouquinho difícil, às vezes, que a política acontece muito final de semana também, né? Final de semana você tem muito evento. Quando eu era deputado, todo final de semana, praticamente, eu viajava para alguma cidade do interior lá em Minas, né? Que é um estado gigantesco também. Mas dá para conciliar, especialmente agora, né? Que eu saí da Câmara, estou no Diretório Nacional do Partido liderando nossa fundação partidária, o Instituto Libertas. Eu consigo ter um pouco mais de regularidade aí, trabalhar de segunda a sexta e alguns finais de semana por mês também. Então eu gosto bastante de praticar esporte, viajar. Eu estava comentando, eu venho sempre para o Ceará, o Velege, faço kitesurf. Exato, aprendi durante a pandemia, né, quando a gente estava trabalhando remoto e tudo, eu vim passar umas 2-3 semanas aqui no Ceará. Na Lagoa ou no mar já? Aprendi na Lagoa, lá em Itarema, na Ilha do Guajiru. Ali é mais tranquilo o cara conhecer e tal. Exato. E hoje em dia já faz aquelas manobras já arriscadas ou ainda tá... Eu tô dando uns pulinhos já, mas nada ainda sofisticado, não. Quem vê de fora, às vezes eu sempre tive vontade, eu queria que o bichinho do kite me picasse, mas quando eu vejo ali aquele negócio de montar e desmontar, dá trabalho. Já dá uma trabalheirazinha, mas faz parte do ritual, né? E se eu monto uma vez, eu fico o dia inteiro na água, então Depois às vezes tem uns moleques pra ajudar pra dependendo, né, de onde você for. E você meio que forma uma tribo, né? Já não é uma coisa que as pessoas fazem sozinho, né? Geralmente é com uma galera ali e tal. Isso, quem me trouxe foi minha esposa, que começou antes de mim, aí me incentivou a entrar, e depois vários amigos também foram fazendo, né? E aqui o Ceará é o paraíso disso do Brasil. E tem outros lugares legais no Brasil também. Eu tive recentemente no Rio Grande do Norte, né? Sim. E tudo mais. Aqui o Ceará é um vento forte, constante, né? Na temporada, né? Ali de julho, agosto até dezembro. Então essa época do ano, normalmente eu venho umas 2 vezes para cá para isso. Dessa vez eu não consegui. Foi só trabalho, mas vou voltar no fim do ano aí com mais tempo. Bom demais. Cara, obrigado por topar bater esse papo aqui. Foi realmente bem esclarecedor. Dá para entender um pouco mais das suas ideias do novo, desse movimento que está acontecendo. Deixa um recado final para a galera que acompanha esse episódio ou que ainda vai assistir. Porque que vale a pena estar acompanhando e participando da política, mesmo a gente vendo tanto de coisa feia e ruim que acontece por aí. Com certeza. Primeiro eu queria te agradecer, Eric, por receber aqui no Papo na Boa. Prazer, ótima conversa que a gente teve. E vocês aí que estão assistindo a gente, que não gostam da política, que acham que só tem corrupto lá dentro e tudo, né? Como já se dizia lá Platão há sei lá quantos mil anos atrás, aqueles que não gostam da política estão fadados a serem governados pelos que gostam. Isso é um fato. Então, a gente precisa se envolver, a gente precisa participar. Nem todo mundo precisa ser candidato, mas a gente precisa entender quem são os bons candidatos, os partidos com os princípios corretos. E faço convite aqui para vocês conhecerem o Partido Novo. Entre no nosso site, entre no nosso Instagram, sigam o nosso senador aqui. Um dos 3 senadores do estado do Ceará é do Novo, que é o Eduardo Girão, nosso pré-candidato à prefeitura de Fortaleza. Então, acompanhe
acompanhe o Novo, acompanhe o trabalho do Girão, acompanhe o trabalho do Novo aqui no Ceará. E se você acreditar que também quer ser um protagonista dessa mudança, se filie e seja o nosso candidato. A gente está aberto a receber candidatos, a gente faz um processo de seleção, não é cacique político que define quem vai ser candidato, quem não vai, né? É o próprio mérito da pessoa e a vontade dela demonstrada para isso. Então, entra lá no nosso site, vocês vão ver as oportunidades de participar, e queremos muito nas eleições do ano que vem aqui no Ceará eleger os nossos primeiros vereadores e primeiros prefeitos também, quem sabe aqui na capital, inclusive. Boa, a gente vai colocar aqui nas redes sociais, na descrição, o teu Instagram é o Thiago Mitrô, Thiago sem H. Thiago Mitrô. Mitrô escreve M-I-T-R-A-U-D, vai estar escrito aqui em algum lugar. Vai estar aqui no card. E o do Partido Novo é... Partido Novo 30. Partido Novo 30, quem quiser acompanhar os eventos que rolam pelo Brasil, como se filiar, ou como ser candidato. E o Novo 30 Ceará também, Tem nossas redes sociais locais aqui também. Que faz um trabalho bacana. O Afonso aqui, é nosso presidente aqui, exato. Né? Um abraço para ele aí também. Sempre tá ajudando aí, trazendo a galera. Que aqui a gente conversa com a galera de esquerda e direita, sempre num papo na boa, mas é bom sempre ouvir ideias que podem ser diferentes, mas que tem diálogo, né? Grande, mais uma vez, obrigado. Valeu, Eric. Tamo junto. Prazer Você enorme. que chegou agora aí, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que vai ajudar sempre a gente trazer grandes nomes do Ceará e do Brasil aqui pra gente bater um papo na boa. Até a próxima.